A paz do Senhor Jesus, que a graça do Senhor te alcance, que a presença do Senhor, ela possa alcançar você em todos os momentos, direcionar os teus passos, conduzir a sua vida, que você possa viver uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Mais uma semana nós estamos iniciando e nesta semana eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você sabia que você é portadora do Espírito Santo de Deus? Que você é morada do Espírito Santo de Deus? Que ele habita em você? Nós vamos compartilhar aqui o texto que está aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito disso. Diz assim, olha, através do apóstolo Paulo: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O versículo 20 diz assim: porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pertencemos a Deus, o nosso corpo pertence a Deus. No Antigo Testamento, nós podemos ver ali que eram construídos tabernáculos, como foi no deserto. Depois Salomão construiu um templo, onde a glória do Senhor ela descia sobre o lugar, onde a nuvem do Senhor descia e enchia toda a casa. Mas agora, com a nova aliança, nós temos o privilégio de sermos morada do Espírito Santo. Ele mora em nós, ele habita em nós. Agora já não é necessário construir o templo para que a glória do Senhor ela desça. Agora a glória, a presença do Senhor, ela desce sobre a minha vida, sobre a tua vida. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo está advertindo a igreja aos Coríntios, porque as pessoas estavam andando de qualquer jeito, fazendo as coisas de qualquer jeito, e ali tudo podia, nada se era pecado. Mais ou menos como nós estamos vivendo nos dias de hoje, onde parece que as coisas certas passaram a ser erradas e as coisas erradas passaram a ser certas. Nós vemos aí uma inversão de valores muito grande em questão a palavra de Deus, em questão às coisas de Deus. Então hoje, praticamente as pessoas estão achando, você pode mentir não é pecado. Ou às vezes as pessoas dizem assim, é só uma mentirinha, imagina. Mas eu quero te dizer que a palavra do Senhor, ela não mudou. Ela é a mesma e a mentira continua sendo pecado. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai continuar dizendo, né, alguns erros, alguns pecados, né, que se eram cometidos, e ele vai dizer assim, olha, para as pessoas fugirem, né, da fornicação, fugirem do adultério, fugirem do pecado, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E hoje, com essa modernidade toda que nós temos o privilégio, né, de viver numa época moderna, onde existe muita facilidade nas coisas, as pessoas estão se corrompendo facilmente e estão esquecendo os seus valores. E estão esquecendo que a palavra de Deus, ela continua sendo pregada e ela é fiel e verdadeira. E nós precisamos nos atentar ao que diz a palavra do Senhor. Aqui Paulo ele está alertando sobre pecados que as pessoas estavam cometendo, era muita prostituição, era muito adultério. E hoje
hoje em dia, muitas vezes, não é diferente, né? As coisas acontecem e parece que é abafado, né? Que passa-se ali a mão na cabeça e tá tudo bem e tá tudo certo. Mas eu quero te dizer uma coisa, que nós somos templos do Espírito Santo. E um dia, este corpo aqui, que hoje é carnal, um dia ele vai ser glorificado. Um dia o Senhor vai nos levar, vai nos tirar deste mundo e nós vamos habitar na glória do Senhor. Então, por isso, nós precisamos saber o que é que nós temos feito aqui com o templo do Espírito Santo. O que é que nós temos trazido para este templo? Olha o que a palavra do Senhor nos diz aqui em 1 Coríntios 6, versículo 10, diz assim, olha, o apóstolo Paulo nos alertando, falando sobre este templo. Ele diz assim, olha, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Ele está nos alertando, ele está dizendo para aquele povo, ele dizia para aquele povo, e hoje nós temos a oportunidade de compartilharmos, né, essa mesma experiência ou esse mesmo ensinamento que o apóstolo Paulo dava ao povo de Corinto. Nós aprendemos hoje, né, que todos esses pecados, todos esses erros que muitas vezes o ser humano comete, eles são pecados. E se nós não nos policiarmos e se nós não nos consertarmos, nós vamos ficar de fora, não vamos herdar o reino dos céus. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer, ele dá várias dicas aqui no seu livro, nas suas cartas, né? Dizendo de como cuidar do templo. Nós precisamos cuidar da nossa alimentação, ver como nós estamos nos alimentando, né? Que tipo de comida nós estamos ingerindo. E ele vai dizer, né, o cuidado que nós temos que ter com o nosso corpo. Então, olha, cuide do seu templo, tome mais água, faça um exercício físico, né? Faça uma caminhada, faça um exercício físico, faz muito bem, isso também é cuidar do templo, né? Cuidamos do templo fisicamente, né? Aqui agora nós estamos falando fisicamente. Tome bastante água, se alimente bem, não ingira bebida alcoólica, não faz bem para o seu corpo, não faça isso. Cuide da sua saúde, porque isso também é cuidar do templo do Espírito Santo. E aqui o apóstolo Paulo, nesse contexto aqui, ele está dizendo na parte espiritual, ele está dizendo, né, na forma de nós cuidarmos, em tratarmos o Espírito Santo, em não errarmos, em não pecarmos, já que o Espírito Santo, como nós aprendemos aqui em outras séries que falamos sobre o Espírito Santo, ele habita em nós e ele é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o nosso amigo, o nosso companheiro, é aquele que você pode falar, é aquele que você pode conversar. Então, muitas vezes, através dos nossos erros, nós entristecemos o Espírito Santo. Né? Nós deixamos ele triste porque nós erramos, né? A carne, o desejo da carne fala mais alto e muitas vezes nós cedemos a esse desejo e nós entristecemos o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo aqui, ele está nos alertando, ele está nos convidando a vivermos uma vida diferente, né? A pararmos de errar, de pecar, porque quando nós fazemos as coisas conscientes, sabendo que nós estamos errando, que nós estamos pecando, Deus, ele não toma ninguém por inocente, nós estamos sabendo que nós estamos no erro, então nós estamos pecando contra Deus. E hoje, como, né, nós já falamos, é muita modernidade, é muita coisa neste mundo e às vezes se passa a mão na cabeça por alguns erros, por alguns pecados que nós cometemos e dizemos, isso não tem nada não, você pode, é um pouquinho aqui, é um pouquinho ali, mas aquilo vai entristecendo o Espírito Santo, né? Vai entristecendo aquele que mora dentro de nós e nós vamos achando que é normal. Não, isso era pecado lá antigamente, agora não é mais, mas eu quero te dizer que é errado quem pensa dessa forma, porque o pecado continua sendo pecado.
E aqui Paulo, ele está nos alertando, principalmente contra o pecado, né? O pecado de prostituição, o pecado de fornicação, principalmente esses pecados que hoje, particularmente, eu penso que é uma coisa que ficou muito comum, mas diante da luz da Bíblia, continua sendo pecado e nós precisamos, né, ver como nós estamos cuidando, como nós estamos tratando esse templo e como nós podemos alimentar espiritualmente o nosso templo. Busque ao Senhor em oração, vai orar, fecha a porta do teu quarto, fala com o papai, vai orar. Faça devocionais, leia a palavra nos liberta, a palavra transforma a nossa vida. Procure um tempo, né? Ao invés de sair para pecar, para errar, passa um tempo com Jesus. Passa um tempo com o Espírito Santo que mora dentro de você, que habita em você. Tira um tempo para ficar com Ele, você vai ver que não há qualidade de tempo melhor do que aquela que nós tiramos para ficar com Jesus. Olha o final desta palavra, o que o apóstolo Paulo nos diz. Porque fostes comprado por um preço muito grande, por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pertence tudo ao Senhor, não pertence a nós. Então hoje vale a pena nós pararmos e refletirmos o que temos feito com o templo, com a morada do Espírito Santo de Deus. O que nós temos feito? Deus abençoe, reflita e saiba que Ele mora em você. E que você está hoje aqui me ouvindo, porque o Espírito Santo está fazendo parte desta conversa. Deus abençoe.